quero dizer que é uma grande alegria estar participando desse evento, estar participando desse momento tão importante para falar do CPB, para falar de esporte paralímpico e, mais do que isso, para falar de inclusão. Eu sei que tem muitos CMOs aqui, e Philip Kotler diz que o macroambiente consiste em variáveis sociais importantes que determinam o microambiente, influenciam a comunicação e o marketing. E aí, meus amigos CMOs, eu quero dizer para vocês que a tarefa de vocês é um pouquinho mais difícil do que a tarefa nossa aqui do CPB. Porque qual é o principal papel do marketing? Criar história e gerar conexões. Quantas marcas já se tornaram nomes de produtos? Como, por exemplo, Xerox, Todinho, Catupiry, Havaianas. Quantas marcas passaram a basicamente nominar os produtos de determinados segmentos da sociedade? E isso é produto do trabalho de vocês, é fruto das criações do marketing. Quando eu digo que aqui no CPB a nossa tarefa é um pouquinho mais facilitada, é porque o esporte já é a própria história. O Comitê Paralímpico Brasileiro já é a própria história. O esporte, ele existe há 80 anos e ele surge em torno da causa da inclusão. Ele surge depois da Segunda Grande Guerra, quando um neurocirurgião, refugiado na Inglaterra, em Stoke Mandeville, identifica no esporte uma poderosa ferramenta, um poderoso instrumento de reabilitação, e passa então a oferecer o esporte dentro dos processos de reabilitação das pessoas com deficiência, que se tornaram pessoas com deficiência depois da Segunda Grande Guerra Mundial. E não demorou muito tempo para o Dr. Gutmann perceber que mais do que um instrumento de reabilitação física, o esporte, ele é um instrumento que resgata a autoestima, que entrega a resiliência e que, portanto, tem um papel fundamental na reabilitação emocional dos indivíduos. Logo depois, 3 anos depois, a gente já tem as primeiras competições. Roma já vem a primeira Paralimpíada com 400 atletas de 23 países. E o resto da história todos sabem. Últimos Jogos de Paris com mais de 4.500 atletas. E os Jogos Paralímpicos mais vistos de todos os tempos. E a gente tem a alegria de a Globo ter quebrado todos os recordes de audiência na transmissão dos Jogos de Paris. E eu vou dizer para vocês que eu me sinto muito tranquilo para falar dessa história, para falar sobre inclusão e para falar sobre esporte, porque eu sou produto dessa história. Eu nasci cego, depois de 4 cirurgias voltei a enxergar, e eu tinha um grande sonho. Meu sonho era de ser um jogador de futebol. Aliás, eu sonhava que não tem tanta criança hoje em dia mais sonhando, porque eu sonhava em vestir a 10 do São Paulo Futebol Clube. A fase não tem ajudado, né, ultimamente. E aí, daqui a pouco, eu tive o diagnóstico de descolamento de retina. E os médicos diagnosticaram o descolamento de retina e informaram a minha mãe que, a partir de então, eu só perderia a visão até que eu ficaria cego. E aí, vocês imaginem, para uma criança de 9 anos, de repente, perder a perspectiva do seu próprio sonho. O que é um ser humano sem o seu sonho? O que é uma criança sem a capacidade de imaginar, realizar aquilo que mais deseja? E foi então que minha mãe me levou para uma escola de cegos, um colégio no Ipiranga. Chegando lá, visitando ali as instalações do colégio, um dos primeiros lugares que eu passo é a quadra de futebol. E lá estava acontecendo um jogo, o barulho do guizo da bola, o pessoal correndo. E aí eu pergunto para a irmã, o que está acontecendo aqui? Ela disse, é um jogo de futebol. E eu pergunto, isso não é uma escola de cego? Ela disse, é, e eles quem estão jogando.
Isso mudou completamente a minha percepção do que seria a minha vida enquanto cego. E eu percebi, naquele instante, que todo mundo pode fazer qualquer coisa, ainda que de forma diferente. Isso foi em outubro de 1986. As aulas teriam início 16 de fevereiro do ano seguinte. Eu fiquei contando os dias, foram dias assim, de muita ansiedade para chegar naquele lugar onde o cego podia jogar bola e onde uma criança poderia sonhar. E chegando lá dia 16 de fevereiro, aquela época não tinha comunicação fluida como a gente tem hoje, as aulas tinham sido adiadas para o dia 18. 2 dias de espera ali, até que quarta-feira, dia 18 de fevereiro de 87, eu entrei no Padre Chico. A primeira coisa que eu fui procurar foi a quadra de futebol. Comecei a jogar, eu, aos 9 anos, com crianças de 15, 16. Quebrei o nariz, tentei consertar, mas não teve jeito. Quebrei o braço algumas vezes, enfim, mas era possível seguir sonhando. Até que no dia 25 de fevereiro, ou seja, uma semana depois que eu iniciei no Padre Chico, eu me lembro da última coisa que eu vi. A última coisa que eu pude enxergar, que foi o gol do São Paulo no 3-3, São Paulo e Guarani, segunda partida válida pela final do Campeonato Brasileiro de 1986, faltando 1 minuto para terminar a prorrogação, São Paulo ganhando os pênaltis, e ali se consagrava como bicampeão brasileiro de futebol. Ali foi a última coisa que eu vi, e felizmente o Padre Chico chegou antes, o esporte chegou antes, e a capacidade de sonhar não me abandonou. Então, por isso eu digo que eu tenho muita tranquilidade de falar sobre esse tema, porque eu sou produto disso. Se eu estou aqui, é porque existiu esporte na minha história e é porque eu tive a oportunidade de seguir sonhando. E mais do que isso, tive a oportunidade de realizar muito mais do que eu sonhei. Porque depois disso, comecei a jogar no Padre Chico, depois de tantas lesões aí, o pessoal do SESEC, do Centro de Emancipação Esportiva do Sexo, foi o primeiro clube que eu defendi. Teve a notícia de que tinha um moleque lá no Padre Chico que tinha futuro. Então foram me convidar para fazer parte do time. Comecei a jogar no SESEC. Com 16 anos tive a primeira convocação para a seleção brasileira. Joguei por 14 anos representando nosso país, bicampeão paralímpico, bicampeão mundial. Fui eleito o melhor jogador do mundo. E por isso eu digo que o esporte fez com que eu realizasse muito mais do que o que eu sonhei. Mostrar um pouquinho para vocês das minhas últimas partidas aí, representando a seleção brasileira. Thaisa. Essa foi a segunda das 5 medalhas de ouro, que bem aqui retratou o Cássio, no início aqui do nosso evento. Seleção brasileira, um fenômeno do paralimpismo mundial. De todas as edições de Jogos Paralímpicos, a única que o Brasil não estava no degrau mais alto do pódio foi Paris, mas ainda assim o Brasil foi medalhista e o Brasil esteve lá muito bem representado, conquistando a medalha de bronze. E o tema da inclusão, como eu disse para vocês, foi o que originou o esporte. O esporte é muito recente e a inclusão também. A gente pode dividir a inclusão em 4 grandes eras. Inicialmente, ali até os anos 476 depois de Cristo, ali o início da Idade Média, a gente vive a era da exclusão. Uma era onde as pessoas com deficiência, existia autorização para exterminar essas pessoas, porque elas representavam a imperfeição. E, portanto, a lei das 12 tábuas, em Roma, inclusive, previa a possibilidade de extermínio das pessoas com deficiência. Na Grécia Antiga, da mesma forma. E a única sociedade antiga que se tem notícia de que as pessoas com deficiência conviviam em todas as classes sociais é a sociedade egípcia. Depois a gente passa à segunda grande era, que é a era da segregação. As pessoas com deficiência tinham o direito de viver, mas apartadas da sociedade. E aí a igreja tem um papel importante, que acaba assumindo a condição
de organizações que tomavam conta dessas pessoas isoladas da sociedade. A gente chega no século XIX, tem a terceira grande era, que é a era da segregação, aliás, a era da integração, onde essas pessoas, a partir de então, são pessoas titulares de direitos, elas podem conviver em sociedade, entretanto, ela que tem que se virar para resolver os problemas decorrentes de falta de acessibilidade, decorrentes de falta de política pública. Ou seja, você pode conviver com todo mundo, mas a forma é um problema seu, como é um problema seu. Então, depois da Segunda Grande Guerra, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, em 1971, a gente tem a Declaração também dos Direitos da Pessoa com Deficiência das Nações Unidas, e aí a sociedade ela começa a entender que a questão da deficiência é muito mais um problema do meio, do ambiente, do que propriamente dos indivíduos. Então, em 1981, a gente tem o Ano Internacional de Luta, que impactou e influenciou a construção de legislações específicas no mundo inteiro. A Constituição de 88 já traz uma série de conquistas. Depois, em 91, a gente tem a Lei de Cotas, que é conhecido por boa parte aqui de vocês, até que a gente tem a Convenção da ONU em 2006, que é ratificada pelo Brasil com status de norma constitucional em 2008, aliás, é o primeiro tratado internacional que é reconhecido em território brasileiro com status de norma constitucional. Em 2015 a gente tem a LBI e o Brasil hoje é considerado o país que tem uma das melhores legislações voltadas à pessoa com deficiência do mundo e, não obstante, boa parte delas, lamentavelmente, ainda não se cumpre. Mas eu estava falando da integração e, a partir de 1981, tem o início a era que a gente vive hoje, que é a era da inclusão. E, basicamente, a era da inclusão, as pessoas com deficiência, elas seguem com o direito de conviver igualmente em sociedade e a gente tem o reconhecimento de que a deficiência está muito mais nas barreiras, na falta de oportunidade e na falta de políticas públicas. Se o indivíduo não consegue entrar num prédio porque o prédio tem um degrau e não uma rampa, a culpa não é do indivíduo que tem a deficiência. A culpa é do ambiente que não está preparado para esse indivíduo. E inclusão, meus amigos, pressupõe direitos iguais, lá na essência do que preconizava Rui Barbosa. Tratar os iguais com desigualdade para que, de fato, a gente possa ter verdadeiramente a igualdade. E é muito mais uma questão de atitude, é muito mais uma questão de entendimento, de que todos pertencem à mesma sociedade e de que uma limitação ou uma deficiência não tem o condão e a capacidade de definir absolutamente ninguém. Ninguém pode dizer, e ninguém tem essa condição, de dizer o que é possível para cada pessoa. E através aqui do trabalho que é feito no Comitê Paralímpico, no Sistema Paralímpico, pelos clubes, confederações, através da oferta do esporte, a gente consegue materializar essa ideia. A gente consegue verdadeiramente mostrar para a sociedade que a deficiência é apenas uma característica e que não define ninguém. Tem um pequeno vídeo que mostra muito esse conceito da inclusão. Dedication. Loyalty. You're getting better at this, yeah. Next week, buddy. Friendship. The choices we make reveal the true nature of our character.
E é por reconhecer, meus amigos, a relevância da inclusão, a importância das pessoas com deficiência conviverem igualmente na sociedade com as demais pessoas, que o CPB vem ao longo dos anos ressignificando a sua missão. A partir de 2017, nossa missão passou a ser promover o esporte paralímpico da iniciação ao alto rendimento e a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. E é por isso que nós temos incansavelmente trabalhado para que as pessoas tenham cada vez mais as mesmas oportunidades que qualquer indivíduo que não tem deficiência. É por isso que a gente tem investido e já capacitamos ao longo desses últimos 8 anos mais de 80 mil professores com deficiência em todo o território nacional. É por isso que a gente já implementou 83 centros de referência, o ano que vem serão 123, e eu acredito muito que ao longo dos próximos 8 anos atingiremos pelo menos 560, de modo a atender pelo menos metade do país que estará conectado numa estratégia única de desenvolvimento do esporte paralímpico em nosso país. E dizer a todos vocês que estão aqui, representando suas empresas, suas organizações, nós temos uma tarefa extremamente desafiadora. E a gente acredita muito que é possível avançar e tornar o nosso grande sonho, o sonho que um dia eu sonhei, e que hoje milhares de crianças também sonham nesse país, em realidade. Mas para isso, nós precisamos de vocês. Nós precisamos de um mercado que acredite, de um mercado que seja parceiro, e de um mercado que entenda que desenvolver uma sociedade, de modo que ela seja inclusiva, é elementar para qualquer país que quer ser grande, é elementar para qualquer país que quer ser país desenvolvido, e é elementar para qualquer organização ter o DNA da inclusão, qualquer organização que deseja de fato ser grande, que deseja de fato impactar no seu segmento e que deseja finalmente fazer jus à sua própria existência. Muito obrigado.